Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Hoje nós vamos falar sobre suplementos alimentares. Quais são os suplementos que eu consumo tanto para a corrida como para hipertrofia muscular ou também mais conhecido como a famosa musculação. E para isso eu trouxe aqui de volta quem colaborou pela primeira vez aqui no canal, que é o meu nutricionista, o Jefferson Gonçalves. Jefferson, muito obrigado por você ter aceito o convite de voltar aqui no canal para a gente falar sobre esse assunto. E tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado você pelo convite. Inclusive eu vou deixar o link aqui, pessoal, do vídeo contando para quem está assistindo o canal aqui pela primeira vez a minha história de superação com a corrida de rua. Eu perdi praticamente 40 quilos nos últimos 7 anos, né? Isso mudou totalmente a minha vida, meu estilo de vida. E é lógico que tudo é feito com acompanhamento profissional. Vamos já deixar claro para o público, né, Jefferson, que assim, toda pessoa tem a sua individualidade. Com certeza. A prescrição que você faz é sempre voltada para as necessidades da pessoa. Exatamente. E da rotina dela também. Exatamente. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vê alguns vídeos que a pessoa fala assim, toma X produto de manhã antes de treinar, mas aquilo às vezes não reflete a demanda que a pessoa tem. Sim. Se a pessoa às vezes está com sobrepeso, ela não precisa de tanto carboidrato. E se ela está magra, ela precisa de um ganho para ter performance. Então nós vamos abordar esses assuntos aqui. Com certeza. Isso aí entra um detalhe um pouquinho mais específico, que é a parte do treinamento dela também. Então, às vezes, essa pessoa treina uma intensidade X e precisa de uma quantidade um pouquinho mais ou a menos. Enfim, então essa é a abordagem que a gente vai fazer aqui hoje. Perfeito. Jefferson, é o seguinte, eu vou pegar um pouco da minha rotina diária e eu vou comentar sobre os suplementos e você explana um pouco sobre a função de cada um deles, tá bom? Lembrando, gente, assim, uma coisa que eu confesso para vocês que o Jefferson tem de bacana, ele visa bastante a nutrição por alimentos. Então, assim, a suplementação que eu uso realmente é um complemento, principalmente para as atividades físicas, mas o que eu acho muito bacana, tanto é que vai ter um pós-treino que eu vou comentar que vai ter gente que vai ficar horrorizada, mas nós vamos falar sobre ele. Sim, tá certo, certeza. Jefferson? Então vamos lá. A minha rotina, eu acordo muito cedo, acordo entre 4h30, 5 horas para fazer a minha corrida. Eu tenho um volume semanal aí de 25 a 30 quilômetros quando eu estou com a rotina de 100 provas previstas, mas quando é fase de treinamento de meia maratona, aí uma roda 60 km por semana, enfim, aí a carga aumenta. Mas vamos lá. Pré-treino de corrida. Por que você prescreveu fazer a mistura, fazer um shake de Waximase com palatinose, que são dois tipos de carboidratos diferentes? Então, Mira, essa parte que você falou sobre visar primeiro o alimento, né? Então a gente sempre busca isso. O principal é o alimento. Se você não consegue atingir as suas necessidades pelo alimento, você entra com a suplementação. Ou um outro detalhe que é no seu caso. Jefferson, eu prefiro praticidade. Isso. Então, você quer praticidade, você utiliza algo que é fácil para ser feito, né? Então, a suplementação, a maioria deles é em pó, coloca na água, misturou, tá rápido, tá pronto. E a necessidade vai ser suprida através desse suplemento. Falando sobre essa pergunta, respondendo ela, no seu caso, o Oximase, ele é um carboidrato que é absorvido, a gente é conhecido, né? Carboidrato complexo, e isso significa que ele é diluído, quebrado dentro do seu corpo de forma gradativa, ou seja, disponibiliza glicose aos poucos, fazendo com que você mantenha uma performance de treino duradoura, né? Ao contrário de maltodextrina, por exemplo, ou dextrose, que é um outro mais rápido ainda. Ela dá um pico de insulina, uma rápida concentração de glicose, fazendo com que você tenha esse pico de insulina e absorção rápida. Então, quando você precisa de algo imediato, rápido, a gente utiliza, por exemplo, a dextrose. No seu caso, os seus treinamentos está sendo de uma intensidade leve para moderado. Como você mesmo falou, não tem nenhum objetivo específico de prova ou algo do tipo. E no meu caso também, né, Jefferson, acho que é importante falar, né, como eu tenho vamos dizer assim,
predisposição hereditária para desenvolvimento de doenças, como por exemplo diabetes, né? Que eu tenho um histórico familiar grande, né? São carboidratos também que não elevam a glicemia logo cedo, assim que eu acordo, porque eu treino muito cedo, né? Então eu fazer esse tipo de consumo, essa mistura de carboidratos, inclusive a palatinose tem é mais lento ainda que o oximase, né? O índice glicêmico, exato. Não é isso? Na verdade, sim, são bem parecidas as duas coisas. A palatinose ela é um tipo de carboidrato que vem da beterraba e ela não eleva a sua glicemia. Então ela é a mesma coisa, ela é absorvida aos poucos, em pequenas quantidades, mantendo a sua glicose estável. Sobre essa questão da diabetes, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Se você tem vários picos de insulina durante o seu dia, ou seja, gosta de um doce, tá no meio da tarde, come um docinho, sua insulina vai lá em cima, né? Sua glicose vai lá em cima e a insulina vai junto. Isso ao longo do tempo pode desencadear uma diabetes. Pensando no treinamento, você vai utilizar algo que a gente chama de índice glicêmico alto, né? Carboidrato de índice glicêmico alto, em situações que seu treino necessitam de intensidade alta e necessitam de glicose rápida. Coisa que não está sendo hoje, mas se por acaso você treina em uma intensidade alta, a gente fala isso dentro da nutrição esportiva, que você está treinando numa zona que a predominância vai ser via glicolítica, ou seja, via metabólica que você vai utilizar vai ser mais glicose. Então você precisa de algo rápido, imediato. Se eu posso citar aqui o exemplo meu, hoje antes de vir fazer essa gravação aqui, eu acabei de fazer um teste de 2.400. Esse teste de 2.400, se alguém corre aí, talvez já fez esse teste, é para você medir o seu VO2 máximo. Então é um nível altíssimo de intensidade, você tem que dar o seu máximo ali em 2.400 para calcular o seu VO2, sua capacidade de oxigênio. E aí, o que eu utilizei? Eu utilizei ontem à noite, 11 horas da noite, eu fiz um pratão de arroz, feijão, suco de uva, uma quantidade alta de carboidrato. Hoje de manhã, uns 40 minutos antes do treino, eu utilizei uma banana com mais ou menos umas 30 gramas de mel. Então isso foi o meu pré-treino, antes dessa alta intensidade. Gerou essa quantidade de carboidrato. Se eu não fosse fazer um treinamento de altíssima intensidade, isso seria armazenado provavelmente em gordura. Então aí que está a personalização do cardápio. O Bira não está fazendo esse treinamento de intensidade, por isso que ele está utilizando carboidratos que são absorvidos lentamente, sem ter picos de insulina. Perfeito. Agora, a gente pode falar, quando eu estava, por exemplo, em 2019, quando eu estava fazendo o treinamento para maratona, aí incluía um gel de carboidrato de rápida absorção a cada 40 minutos para continuar a prolongação, um treino de, por exemplo, um treino de 30 km, que for ali quase 3 horas rodando, você precisa a cada 40 minutos, no meu caso, né, o gel de carboidrato para Exato, nessa suprir. Situação de um treinamento longo, você precisa ter um aporte de carboidratos dias antes ou um dia anterior, para que o seu estoque dentro do músculo e no seu fígado, o estoque hepático também, esteja cheio. Quando você inicia esse treino, esse estoque vai se degradando, vai acabando isso, né? Então você precisa repor ao longo dessa corrida. E aí vai entrar novamente a personalização, a individualidade. Vai fazer 30 km, mas vai fazer como? Vai fazer uma intensidade que é alta para você. E aí quando eu falo intensidade, gente, não é questão de ele corre muito mais rápido que eu. A minha intensidade é uma, a do Bira é outra, então eu tenho que ser personalizado. A intensidade dele vai definir qual momento que ele vai utilizar um carboidrato durante o treinamento. No caso, o gelzinho foi feito, né, com 40 até 50 minutos para aquele treino. Tem outros treinos que ele poderia fazer com 1 hora, 1 hora e 10, então isso vai ser de acordo com o treinamento de cada um. Lógico. Até porque, né, Jefferson, eu sou, mesmo que eu tenha perdido peso, eu sou uma pessoa alta, né? Sim. Eu tenho mais de 1,90 m, tenho um peso próximo aos 100 kg, Gasta né? muito mais energia para fazer o movimento da corrida, né? Exatamente. Então, por exemplo, o treino que eu fiz, né, de 30 km a um pace médio ali de 5,30, no meu caso é uma alta intensidade, né? Diferente de você que é um cara leve que corre uma maratona com um pace de 4,30, né? Esse detalhe é importantíssimo. Você saber o que o seu cliente, no caso o profissional, o nutricionista, saber qual que é a intensidade que o cliente está fazendo faz total diferença na hora da prescrição. Então, se ele vai ter uma intensidade alta, você precisa disponibilizar tipos de carboidrato que
disponibilizam energia de rápida absorção, de glicose alta no caso, né? Se for de lento, você utiliza a de lenta absorção. Perfeito. Agora vamos para o ponto polêmico aqui, Jefferson. Terminei meu treino, voltei para casa. Sim. E como pós-treino de corrida, você prescreveu para mim pão com 2 ovos e suco de uva. Aí o povo vai ficar horrorizado. Como assim? Ele consome glúten? Explica um pouquinho por que o pão com ovo Sim. e o suco de uva integral. Então, sobre o pão com ovo, isso é uma coisa que praticamente 100% dos meus clientes que praticam atividade física utilizam isso, que gostam de pão, lógico, né? Vou explicar o porquê. Quando eu estou montando um planejamento lá no seu caso, sabia que você saía do treinamento, fazia um pós-treino, café da manhã e tem toda uma rotina de trabalho, etc. E provavelmente tem alguns dias que você faz um novo treino à noite. Então aí eu já tenho que pensar, hoje é 2 sessões de treino. Então o Bira fez um treinamento de corrida, daqui mais ou menos 10 a 12 horas ele vai fazer uma outra atividade que seria musculação. Isso é o seu caso. Então aí nessa situação eu tenho que trabalhar com ele recuperação muscular. Então ele acabou de lesionar esse músculo, acabou de destruir todo o glicogênio, que é onde que fica o estoque de glicose. Eu preciso repor esse glicogênio e automaticamente recuperar esse músculo para de noite ele fazer um novo treinamento de performance eficiente. E aí entra a questão do hábito. Jefferson, eu gosto de pão, eu posso comer pão? Tá aí, come pão com ovo pós-treino. Por que isso? Quando você termina o treinamento, você precisa de uma quantidade de carboidrato e proteína para recuperar esse músculo. Então, o que a gente pensa? Carboidrato tem milhares de alimentos ricos em carboidrato. Poderia ser pão, poderia ser próprio suplemento, caso fosse a intenção dele. Poderia ser uma tapioca, poderia ser batata doce, enfim, várias coisas que vai entrar na personalização do cardápio, no hábito que ele tem. Bira, você gosta de pão? Gosto. Então vai ser pão. Qual que é a proteína? Ovo. Pão com ovo. Olha que coisa boa. E pergunta, cara, eu faço a pergunta para você. Bira, qual que está sendo o seu resultado comendo pão com ovo? Os treinamentos com o melhor rendimento possível, né? Aí, isso é legal da nutrição esportiva. Essa é a verdade que eu gosto de passar. Porque a nutrição esportiva, infelizmente, a nutrição de um modo geral, saúde de um modo geral, tá tendo uma mudança aí na rede social, é um tipo de coisa, as pessoas ficam pensando, nossa, não pode comer isso, não pode comer aquilo, se comer arroz vai engordar, se comer de noite vai engordar, o pão engorda, etc. E tá aqui. A lactose, né? Tem problema, não, tem que tirar a lactose, etc. Então essas coisas, eu dentro do meu trabalho, dentro da minha ética profissional, eu mostro pro meu cliente, faz, comprova você mesmo, siga o que eu estou te falando e veja o resultado. E aí se você faz, né, no caso, come o pão com ovo, tá tendo performance, tá tendo recuperação, chega de noite, treina bem na musculação, no outro dia tá inteiro, vai trabalhar, tem performance no seu trabalho, tem performance para cuidar da sua casa, tem performance para cuidar do seu filho. Ninguém na face da terra vai poder chegar para você e falar que pão engorda, porque você fez, você faz, você tá vendo ali. Deixa eu fazer um adendo, Jefferson. Teve um dos treinos para maratona no passado, que numa sexta-feira, que eu saí bem cedo, eu rodei 24 km e fui trabalhar direto. Sim. Quando eu postei nas redes sociais, algumas pessoas que trabalham comigo falaram assim, como é que é? Você rodou 24 km, você está andando aqui na empresa? Então, assim, é exatamente Sim. isso que você está falando. Assim, tem que ter o resultado objetivo prático dessa alimentação, né? Claro, não é só colocar um carboidrato, não tem, né? Na hora que eu estou prescrevendo não é isso. O cliente fala, olha, acabou meu treino, eu tenho que trabalhar, eu tenho uma vida, isso aqui é um hobby, isso aqui é só uma pequena coisa, isso aqui é uma atividade física para melhorar o meu corpo. Então, não tem lógica você fazer uma atividade física para ficar quebrado o dia todo. Vai ter um treino ou outro que isso é necessário, vai acontecer, mas em uma média isso não existe. Você tem que se alimentar de uma forma que seu corpo tenha performance durante o dia todo, no trabalho, dentro de casa, para brincar com seu filho, para arrumar casa, enfim, para fazer tudo. Então isso é o objetivo que eu tenho. Então eu sigo o objetivo que o cliente quer, além disso eu tenho que entregar mais coisas para ele. Não é só, eu quero emagrecer, então siga isso. Não é só isso. Você quer emagrecer, mas ao mesmo tempo você quer estar bem, você não quer ficar cansado, você quer fazer várias coisas. Então é isso que passa a questão da nutrição esportiva, a questão da alimentação, realmente o alimento. O pão com ovo é muito bom, gente. Quem não gosta de comer pão com ovo? Pelo amor de Deus, bom demais. Então vamos lá, Jefferson.
Depois vem o almoço normal, Sim, enfim, né? Aí no lanche da tarde, Sim. aí à noite eu vou para academia fazer a manutenção, né? A hipertrofia, no meu caso, é mais para fortalecimento para a corrida do que propriamente buscar uma construção de corpo, nada disso, correto? Então ali no lanche da tarde, por que você prescreveu banana com aveia, eu faço um mingauzinho com whey protein ali? Vamos lá, eu vou explicar um pouquinho de teoria e um pouquinho de prática. Então a teoria é o seguinte, normalmente todo ser humano produz cortisol, né? Cortisol é o hormônio do estresse, produz pela manhã, produz a parte da tarde. E em algumas pessoas essa produção é elevada, depende do trabalho, se é um trabalho muito estressante, esse cortisol vai lá em cima. Normalmente, talvez você que está assistindo esse vídeo vai se identificar, normalmente à tarde é onde que as pessoas sentem muita fome. Dá muita fome, finalzinho de tarde, 3, 4 horas em diante, e se ela está trabalhando, às vezes não come nada, lista alguma coisa só, vai chegando em casa às 6 horas, ela come o pé da mesa. Isso é por conta desse hormônio, cortisol, e tem o hormônio da grelina que também é estimulado e outras coisas que são estimuladas. A parte prática. Bira chegou no consultório, falou o que ele faz, etc, etc. À tarde, Jefferson, eu estou no meio do trabalho, não dá para comer, não dá para abrir marmita, não dá para fazer nada. Eu falei, caraca, e aí? Esse cara precisa de proteína, esse cara precisa de fibra, esse cara precisa de um pouquinho de carboidrato. Aí eu tenho que me virar, como profissional eu tenho que me virar, porque ele não pode comer, não que não pode, mas é uma situação que talvez não dá para ser feita ali por conta do trabalho dele, e isso é aceitável, tranquilamente. O que eu fiz? Bira, você precisa disso, disso, disso. As possibilidades para alcançar essas quantidades aqui. Essa aqui ou suplementação. Jefferson, para mim é melhor suplementação. Beleza, essa é a realidade dele. Esse talvez não seria o ideal, mas é o que ele pode fazer. É melhor do que ele falar assim, cara, quer saber? Eu vou ali na padaria e vou comer a coxinha. Não, vamos suplementar. Uma dose de proteína, gente, tem gente que acha que suplemento é caro, não, muito caro. Uma dose de proteína eu compro em loja física, pago R$ 2,40 a dose. Isso dá 20 e poucos reais, e uma dose de proteína dá 20 e poucos gramas, depende da marca, né? 20 a 25 no máximo. Se você quiser isso de ovo, por exemplo, você vai ter que comprar 4 ovos. Se você vai numa padaria comprar 4 ovos, você não gasta 2 e pouco. Não gasta, em nenhum lugar no Brasil você vai gastar 2 e pouco. E com 4 ovos você vai ter uma quantidade também de gordura maior do que precisa para a refeição. Exatamente. Né? Então, para ele foi o mais fácil e é o que é possível na situação atual, consumir uma dose de proteína, uma banana, que seria a quantidade de carboidrato que ele necessita, e a pasta de amendoim, foi isso? Aveia. Aveia, exatamente. Por que isso? A aveia é a fibra que vai fazer a demora, que vai demorar, né, para ele absorver, e isso que vai gerar saciedade nele. Então, se ele toma só a dose de proteína, daqui uma hora ele está morrendo de fome, porque o whey protein absorve muito rápido. Então, ele precisa colocar alguma fruta, o que seria mais prático, né, de carboidrato. A banana também vai ter um pouquinho de fibra, mas acrescenta mais fibra ainda, que é, no caso, a aveia. Poderia até ser uma granola, para quem gosta, uma granola sem açúcar, ou até com açúcar mesmo, dependendo do cálculo ali. Mas essa é a realidade dele. Se você tem possibilidade de fazer talvez um omelete, fazer um sanduíche natural, abrir uma marmita mesmo para quem gosta, quem tem essa possibilidade, fica muito mais saboroso, fica muito mais barato, te dá muito mais saciedade. Só que essa questão da suplementação é por conta da realidade que ele vive hoje. Jefferson, vamos lá. Fiz essa refeição à tarde, lá por volta das 4 e pouquinho, 4 e meia, né? E à noite, lá para 7, 7 e meia, eu vou para academia, né? Então você me prescreveu, antes de ir para academia, um suporte a mais ali de energia, que é uma banana com pasta de amendoim, que essa combinação é bacana, da gordura da pasta de amendoim é uma gordura saudável, para quem não sabe. Eu não vou falar, eu não sou nutricionista, quem é o nutricionista é o Jefferson, né? Mas do que se tem notícia, a pasta de amendoim é um alimento riquíssimo, né? Nos ômegas, né? Exatamente. E ele aumenta a saciedade e também uma excelente fonte, fornece muita energia, né? Vai dar aquela energia complementar para o treino, né? Terminei ali a sessão de musculação, tomo a dosinha de whey purinho, só para complementar a carga de proteína. E vamos falar também de um assunto polêmico. Aí depois, mais tarde, eu vou jantar. E qual que é o assunto polêmico? Antes de dormir, na famosa ceia, né? Você prescreveu
leite desnatado com whey protein, né? Esse whey, de preferência até concentrado mesmo, porque também nós não vamos falar aqui das diferenças de whey, senão isso aí merece assunto para outro vídeo, né? Mas, Jefferson, explica aqui para nós, né? Por que as pessoas também têm esse medo da lactose? Porque, sinceramente, depois que eu passei a usar esses elementos antes de dormir, a minha recuperação muscular, de manhã eu estou totalmente renovado e eu vou pro dia seguinte cheio de energia. Então por que é bacana o leite desnatado, né? No caso a caseína do leite misturado com o whey protein concentrado? Explica um pouquinho para nós. Então, essa parte final aí da sua ceia, mas um detalhezinho acho que é importante falar. Talvez você que está assistindo esse vídeo vai achar assim, caraca, ele passou muito suplemento. Mas lembra, gente, é a realidade dele, é a praticidade que ele quer. Eu sempre tentei, falei, Bira, vai no alimento. Não, mas isso não dá, por conta de etc. Não entra o caso, mas é só esse ponto que é importante lembrar. É por questões de praticidade e questões de necessidade. E aí tá, terminou seu treino, você toma uma pequena dose, acho que é meia dose de proteína, porque no total do seu dia, você precisa uma quantidade X de proteína. E ao longo das refeições eu tenho que disponibilizar isso. Por que ele toma pós-treino uma proteína ou ao invés de ir por jantar? Ele termina o treinamento, até o jantar tem um intervalo um pouquinho longo aí de tempo, né? Pós-treino, etc. E aí, falei, Bira, toma essa metade dessa dose agora. À noite, você tomou a metade da dose, etc, para complementar. Depois ele faz o jantar dele normal. E antes dele dormir, ele termina a dose completa. Então ele toma metade pós-treino e à noite, na ceia, na última refeição antes de dormir, toma outra metade com leite. O porquê dessa mistura com leite? Muita gente tem essa dúvida. E de misturar, se pode ou não pode, se é com água ou se é com leite. A questão é sobre o que você falou, da caseína. Então não tem problema nenhum você misturar. Vai ter um benefício enorme, porque você vai aumentar a quantidade de proteína na sua dose. E você vai conseguir ter uma absorção diferente de tipos de proteína. No leite vai ter a caseína e no whey protein é só o soro do leite que absorve muito rápido. Então você coloca proteína de lenta absorção para que você tenha aminoácidos no seu sangue durante a noite toda, onde ele vai recuperar esse músculo, e proteína de rápida absorção para ofertar imediatamente um aminoácido de rápido, sendo que ele já tomou uma pequena dose pós-treino, ele já fez o jantar e agora ele está finalizando o dia dele. Isso no total do dia das necessidades que ele precisa. Talvez as suas não seja essa quantidade toda, né? Então é tudo calculado de acordo com a necessidade de cada um. Ô Jefferson, então assim, só para a gente finalizar, é nesse momento que eu faço a infusão das 5 gramas de creatina, que é a minha dose diária que você prescreveu, que é para o aumento de força, principalmente porque eu faço a academia, a musculação. Quem é só corredor a princípio não precisa da creatina, né? Alguns especialistas falam, não sei qual que é a sua opinião, mas assim, só para a gente finalizar, por que você não recomendou, não tem necessidade do Bira consumir BCAA e glutamina nessa minha dieta? Porque aí vai ter gente que vai ficar horrorizada, né? Os especialistas da academia vão ficar horrorizados. Por que não há necessidade de eu suplementar BCAA e glutamina na minha dieta? Começar pelo BCAA. O BCAA ele é os aminoácidos de cadeia ramificada. Leucina, isoleucina e valina. São os 3 aminoácidos. Uma proteína ela é composta por 20 a 22 aminoácidos. Né? Então esses 3 aminoácidos que é o BCAA, eles são absorvidos diretamente pelo músculo. Os outros têm que ir lá no fígado, tem todo um processo bioquímico. A leucina é ela que sinaliza para o músculo, o corpo, né? Olha, precisamos recuperar esse músculo. É mais ou menos isso que acontece. E aí, todo o whey protein é rico em BCAA. O BCAA puro, infelizmente, se você usa, é um gasto de dinheiro que você tem. Que você já utiliza o BCAA, você já consome BCAA pela sua alimentação, se você toma um whey protein, se o whey protein é rico em BCAA, o que você está suplementando de BCAA extra, está tudo sendo eliminado através da urina, porque não consegue absorver isso tudo. E outra coisa, mas eu não tomo whey, não faço nada, só com alimento você já consegue, não precisa de suplementar. O BCAA não vai te trazer benefício nenhum, porque para formar uma proteína você precisa de toda a cadeia de aminoácidos, e eles são apenas 3. Então se você suplementa os 3, mas o restante não come ou não suplementa, é impossível formar uma proteína. Então é por isso que eu não passei. Glutamina.
a glutamina é bom para melhorar a imunidade, etc, etc, a parte intestinal. A parte intestinal, sim, glutamina ela é um aminoácido que ela é a fonte de energia das nossas células de defesa. Só que a suplementação dela, em a grande maioria, mais de 90% dos casos, não precisa de suplementação. A gente já produz glutamina naturalmente e pelo alimento tem uma abundância de glutamina. Então não precisa suplementar. Ah, mas eu suplementei e melhorei minha imunidade. Aí entra o efeito placebo. Quando a pessoa toma alguma coisa e a mente dela acha que aquilo dali está surgindo efeito, etc. Então isso, assim, em alguns casos você até é melhor você falar que funciona para essa pessoa continuar, já que está tendo benefício. Mas de modo geral, não tem benefício você suplementar para uma pessoa que realmente não necessita de glutamina. Em alguns casos bem específicos que vai precisar, mas é pouquíssimo, né? São raros esses casos. Perfeito. Jefferson, agradeço mais uma vez a sua presença aqui, né? Ele foi a primeira pessoa que colaborou aqui no canal, né? Um ano atrás, então estou muito feliz que você retornou aqui. Obrigado mais uma vez por todas essas dicas aqui. E pessoal, continue acompanhando o canal, se inscrevam, comentem, compartilhem e continue seguindo aqui o Vida e Performance. Muito obrigado, até a próxima.